Hoje a ONU News conversa com o embaixador Sérgio Duarte, que também foi alto representante das Nações Unidas para assuntos de desarmamento. Ele está na sede da ONU em Nova York para a 10ª Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Olá, embaixador, obrigado por estar conosco hoje. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Para a gente começar, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre o discurso do secretário-geral na abertura da conferência que aconteceu essa semana aqui na Assembleia Geral. O mundo ficou atento à afirmação de Guterres, que disse que estamos a um cálculo da aniquilação nuclear. Na situação atual, especialmente com a guerra na Ucrânia, conseguimos entender quais as reais chances de uma ameaça nuclear no mundo? Olha, eu acho que o secretário-geral tocou no ponto mais importante, que é realmente a ameaça, a possibilidade de que haja uma guerra nuclear, de que haja um uso de armas nucleares nesse teatro da Ucrânia. Não faltaram advertências, não faltaram também ameaças, né? De lado a lado, cada uma das partes, à sua maneira, né? Diz que está sempre disposta a usar as suas armas nucleares, dizem os países que possuem, dizem nas circunstâncias que considerarem adequadas. Então não sabemos quais são e depende deles. Mas é um perigo grave, é um perigo que está presente. E eu acho que a humanidade tem, as Nações Unidas, os governos e o público em geral, o público é muito importante nisso, né, que nos ouve, né, que também tem que sofrerá as consequências. É importante que todos compreendam a gravidade do momento e colaborem em busca de uma solução pacífica, para que não haja, para que o perigo da guerra nuclear, o perigo do uso de armas nucleares, eventualmente seja terminado, que não exista mais. Isso só se pode ser, a única maneira de fazer isso é a abolição das armas nucleares, a eliminação completa do armamento nuclear. E tem um outro risco também, que desde o início do conflito na Ucrânia vem sendo pontuado, que é a ocupação da usina nuclear em Zaporizhia, né? Qual é a chance real também, qual que seria uma avaliação que o senhor daria sobre uma ameaça ali na região de Zaporizhia? Não, ele é um perigo gravíssimo, né? Se houver um ataque militar contra a usina nuclear, as consequências são imprevisíveis, né? Sai radiação nuclear, nuvens radioativas para todos os lados, como já ocorreu lá mesmo na Ucrânia, né? Em Chernobyl. Eu me lembro que eu visitei Chernobyl quando eu servi aqui nas Nações Unidas, visitei a usina de Chernobyl com o secretário-geral Ban Ki-moon. É claro, Zaporizhia é pelo menos 5 vezes maior, se não mais, do que Chernobyl. Então seria um desastre de gravíssimas proporções. Eu espero que as partes envolvidas não utilizem, né, a usina, né, como um peão nessa guerra, nesse tabuleiro de xadrez. Mas o perigo existe e é muito grave. E essa é a 10ª edição do evento de não proliferação de armas nucleares. E quais os avanços e os desafios que ainda persistem num caminho para um mundo livre de armamentos? Olha, os desafios são os mesmos. Eu, quando era jovem, participei, nos anos 60, dos debates sobre esse tratado. O tratado já havia sido negociado bilateralmente entre os Estados Unidos e a União Soviética. E foi apresentado por ambos no Comitê de Desarmamento em Genebra, em 1965. E eu era jovem, membro da delegação do Brasil na ocasião. Os problemas do TNP, daquela época, são os mesmos de hoje. A dificuldade que têm os países possuidores de armas nucleares, os 5 reconhecidos pelo TNP e os 4 que vieram depois, que não são reconhecidos pelo TNP, a dificuldade que tem esses países de tomar qualquer medida séria de desarmamento nuclear. Eles acreditam, né, que a arma nuclear, para eles, é uma questão de segurança. Para o resto do mundo, não. O resto do mundo é um perigo, né? Então, o perigo somos nós, o perigo somos os desarmados. E essa dicotomia entre armados e desarmados, entre aqueles que buscam o desarmamento nuclear, compromissos específicos, ações específicas de desarmamento, né, e aqueles que resistem, que são os armados, né, essa dicotomia, esse enfrentamento, que já existia em 1965, 66, 67, quando o tratado foi debatido, continua a existir até hoje. Isso não impede que esse tratado seja o mais importante nesse campo. O tratado
apesar das suas graves deficiências, como eu disse, essa discriminação entre possuidores e não possuidores, né? Mas apesar disso, o tratado é um tratado importante, é o mais importante nesse campo, e é necessário que todas as suas partes trabalhem para mantê-lo, mas aperfeiçoá-lo, fazer com que ele seja efetivamente cumprido, especialmente na parte de desarmamento. Uhum. E a gente fala de não proliferação, mas a gente também fala do tratado de proibição. Qual que é a diferença e como andam as negociações? Ele se chama de não proliferação justamente porque foi proposto e negociado, enfim, empurrado, né, pelos países possuidores, Estados Unidos, União Soviética na época e mais os 3 ou 4, Inglaterra, enfim, França, China, né? Por isso ele se chama de não proliferação. Mas ele tem 3 vertentes igualmente importantes, que é a não proliferação, os usos pacíficos da energia nuclear, né, o reconhecimento. Não é o tratado que deu aos países não nucleares, né, o direito de utilizar a energia nuclear. Esse direito pré-existe. Os tratados já tinham esse direito, sempre o tratado apenas reconheceu esse direito. Então é o segundo pilar, a segunda vertente do TNP. E a terceira é o desarmamento nuclear, que está consubstanciado no artigo 6º do tratado, né, que é uma formulação bastante vaga, mas pelo menos consigna, né, a obrigação dos países possuidores, né, de tomar medidas necessárias para chegar ao desarmamento nuclear. Foi uma formulação, eu me lembro, apesar de ter passado mais de 70 anos disso, eu me lembro da dificuldade que foi negociar esse artigo. Geralmente ele vai para lá e para cá e, enfim, não diz muito, né? Não é que não diga nada, diz até bastante, mas ele também tem as suas válvulas de escape, né, para os países que não desejam, que não querem, né, tomar medidas sérias. Eles dizem, não, tomaremos no futuro, um dia talvez, quem sabe. Né? Mas é preciso que os não alinhados, os não nucleares, é preciso que os que não possuem armas nucleares continuem fazendo pressão. E uma dessas formas de fazer pressão foi justamente esse tratado que foi adotado há poucos anos atrás, em 2017, né, sobre a proibição da arma nuclear. E isso é muito importante. E é importante que o tratado seja prestigiado, é preciso que muitos países venham a fazer parte disso, para mostrar aos países armados que há um caminho. E o caminho é esse, o caminho é a proibição. Existem 2 outras categorias de armas de destruição em massa, as químicas e as bacteriológicas. Ambas estão proibidas por um tratado. Então, primeiro veio a proibição, depois a abolição. Considerações finais, algum assunto que a gente não falou que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu gostaria de destacar o que eu já disse antes, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que é uma inovação. É a primeira vez em que os países não nucleares propõem e levam adiante uma proposta factível. Não há nada, ao contrário do que dizem os países armados, não há nada no Tratado de Proibição que impeça o TNP de continuar a funcionar. Eles dizem que o que eles querem é o chamado método passo a passo. Esse método não tem funcionado. Até hoje não conseguiram dar nenhum passo. O primeiro passo é aceitar a proibição. Esse que deveria ser o passo. E então ver como é que eles vão, se aceitasse a ideia da proibição, como é que eles vão implementar essa proibição. Esse tratado não significa que no dia seguinte os países armados teriam que jogar no lixo as suas armas. Não é bem assim, não. É um processo longo, é um processo complicado. Mas eles não querem ouvir falar em desarmamento. Eles acham que as armas nucleares são a garantia da sua segurança. E eu acho que é uma visão equivocada e eu acho que é a garantia da insegurança de todos os demais. Tá certo. A ONU News conversou hoje com o embaixador Sérgio Duarte. Embaixador, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, Mayra. Prazer sempre.